E se duas das maiores economias da Ásia entrassem em guerra por causa de algumas ilhotas no meio do oceano? Essas ilhas são pequenas e desabitadas. Então, por que disputá-las? O ponto principal é sua localização estratégica e os possíveis recursos que possuem. Neste vídeo, vamos ver como China e Japão, as maiores economias da Ásia, disputam essas ilhas e por que isso pode levar a uma guerra. Onde ficam essas ilhas e como se chamam? Bem, o próprio nome já é um indicativo dessa disputa. O Japão chama elas de Ilhas Senkaku, enquanto a China chama de Ilhas Diaoyu. Até Taiwan usa outro nome para elas, Diaoyu-tai. Essas ilhas ficam no Mar da China Oriental, em posição estratégica entre China continental, Japão e Taiwan. O arquipélago em si é composto por 5 ilhas desabitadas e 3 formações rochosas áridas. O tamanho delas varia de 0,002 km² até 3,81 km². Por que essas pequenas rochas desabitadas geram tanta disputa? Para entender isso, vamos mergulhar na história dessa disputa. Depois, analisaremos o impacto nas relações atuais entre China e Japão e as possíveis implicações geopolíticas de um eventual conflito pelas ilhas. Vamos iniciar pela restauração Meiji na história. Veja, esse capítulo da história japonesa marcou o retorno do governo imperial ao Japão e a derrubada dos shogunatos e do regime baseado nos samurais em 1868. Em 1879, o governo japonês restaurado anexou o antigo reino de Ryukyu. Esse reino ficava nas ilhas Ryukyu, uma grande cadeia no sul do Japão, próximas das ilhas hoje disputadas, chamadas Senkaku em japonês. As ilhas Ryukyu também marcavam a separação entre o Japão e o Império Qing na China. Após o Japão anexar o reino Ryukyu, as ilhas Senkaku passaram a ser a fronteira oficial entre China e Japão no Mar da China Oriental. O reino Ryukyu tornou-se o território da prefeitura de Okinawa do Império Japonês. Em 1885, o governador da prefeitura de Okinawa solicitou ao governo imperial Meiji que adicionasse formalmente as ilhas Senkaku a Okinawa. No entanto, o governo recusou, porque as ilhas estavam bem na fronteira com a China e já haviam recebido nomes chineses pela dinastia Qing, Diaoyu ou Diaoyao-tai. Esse período inicial foi pacífico e as ilhas foram deixadas como essa fronteira por enquanto. Isso mudaria em 1894, com a Primeira Guerra Sino-Japonesa. Em janeiro de 1895, o Japão anexou as ilhas para serem administradas por Okinawa. O Japão justificou o ato com base em levantamentos desde 1884, classificando-as como desabitadas e terra nullius, ou seja, de ninguém. A China acabou perdendo a Primeira Guerra Sino-Japonesa. E em 1895, o Tratado de Shimonoseki foi assinado. Esse tratado obrigou a China a ceder Taiwan e suas ilhas associadas ao Japão. No entanto, o ponto principal aqui é que o tratado não especificava quais ilhas estavam incluídas nesse grupo. Isso, mais tarde, se tornaria um ponto de discussão para a reivindicação da China e de Taiwan, que abordaremos mais adiante. Assim, o Japão controlou as ilhas até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Com a derrota do Japão Imperial e do Eixo na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assumiram o controle das ilhas. Em 1952, o Japão abriu mão da soberania sobre Taiwan e as mesmas ilhas associadas que havia adquirido em 1895. Só no final da década de 1960 que as ilhas voltariam a ganhar importância. Em 1969, a Comissão Econômica da ONU para a Ásia e Extremo Oriente identificou possíveis reservas de petróleo e gás nas ilhas Senkaku. Por isso, o Japão, aliado do Ocidente, pediu ao governo americano o controle das ilhas de volta. Então, em 1971, o Tratado de Retrocessão de Okinawa foi aprovado pelo Senado dos Estados Unidos, e em 1972, os Estados Unidos devolveram as ilhas ao Japão. O Japão as reincorporou como parte de Okinawa. Antes da década de 1970, China e Taiwan não reivindicavam oficialmente essas ilhas e até usavam o nome japonês em jornais e documentos oficiais. Após 1945. No entanto, a China começou a reivindicar as ilhas em 1971. Mas por que esperar até agora? Provavelmente por causa dessas possíveis reservas de petróleo que a ONU identificou em 1968. A outra narrativa histórica usada pela China para justificar sua reivindicação. Segundo a China, a disputa é fruto do legado imperial japonês.
Após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, a China alega não ter garantido as ilhas por estar envolvida na Guerra Civil Chinesa. Com o fim da guerra, o Kuomintang Democrático foi expulso para Taiwan em 1949 pelo Partido Comunista Chinês. Assim, em 1972, tanto o Partido Comunista Chinês quanto a República Democrática da China, Taiwan, reivindicaram soberania sobre as ilhas. Eles apresentam seus argumentos com base em alguns pontos-chave. Vamos analisar as reivindicações históricas da China sobre as ilhas. De acordo com a narrativa, a China descobriu essas ilhas já em 1372. Há um registro antigo das ilhas, referidas como Jiaoyu Tai, de 1403. Isso vem do livro chinês Viagem com o Vento Forte, onde essas ilhas foram identificadas por viajantes em uma jornada de Fujian ao reino Ryukyu. Em 1534, a dinastia Ming registrou todos os nomes das ilhas no registro da visita do enviado imperial a Ryukyu. Serviam como fronteira marítima contra piratas japoneses. Voltando ao período após a Primeira Guerra Sino-Japonesa, a derrotada dinastia Qing da China assinou o Tratado de Shimonoseki em 1895. Como já dissemos, o tratado não especificava quais ilhas, além de Taiwan, seriam entregues ao Japão. China e Taiwan usaram essa incerteza e a recusa do Japão antes de 1894 em reivindicar as ilhas como mais um argumento. Eles alegaram que o Japão só as tomou como resultado da guerra. Eles afirmam que o Japão usou a ambiguidade do Tratado de Shimonoseki para tomar as ilhas. China e Taiwan também alegaram que algumas movimentações comerciais, como em 1896, e uma compra feita pela família Koka em 1930, eram simplesmente arranjos internos do Japão. Eles afirmam que tais ações não afetavam o status legal das ilhas. Em 2012, a China convidou Taiwan para resolver a disputa das ilhas com o Japão juntos. Taiwan recusou, no entanto, tornando as coisas mais complicadas. Vale lembrar que China e Taiwan já têm sua própria disputa de soberania bem conhecida sobre a própria ilha de Taiwan. Um estudioso chinês afirmou que o antigo reino Ryukyu era independente e fora da jurisdição do Japão imperial. Agora, vamos analisar a reivindicação japonesa sobre essas ilhas. Baseada em fatos históricos e direito internacional, a posição oficial do governo japonês é que as ilhas Senkaku estão sob seu controle legítimo. O Japão reafirma que as ilhas eram desabitadas e sem provas de controle chinês antes de 1895. Estudiosos japoneses contestam que a dinastia Ming tenha controlado as ilhas. Eles citam um registro de 1617, mostrando que a China não controlava as ilhas, mesmo tendo nomeado-as. Outro registro da dinastia Ming limita seu território às ilhas Dongyin e Liangqiong. Essas duas ilhas estão a aproximadamente 40 quilômetros da costa leste da China continental. As ilhas Senkaku ficam muito mais distantes, a cerca de 330 quilômetros da costa chinesa. Por essa lógica, as ilhas estavam fora da influência da dinastia Ming. Sobre aquelas iniciativas comerciais, um morador de Okinawa obteve concessão para atividades econômicas em 1896. Ele trouxe mais de 200 trabalhadores e eles começaram vários negócios. Por exemplo, pesca, criação de gado e construção de pieres. O essencial é que o governo Meiji autorizou o uso das ilhas, mostrando o controle do Japão sobre elas. O Japão diz que China e Taiwan só passaram a reivindicar as ilhas em 1972. Isso ocorreu logo após a ONU descobrir possíveis reservas de petróleo e gás no leito marinho próximo das ilhas. Basicamente, desde 1972, o Japão exerce controle administrativo direto sobre as ilhas. Eles criaram patrulhas e policiamento nas ilhas para protegê-las da pesca ilegal. Na Ilha Kubu, uma propriedade privada, o governo cobrou impostos dos donos. O governo também administra algumas das ilhas como terras estatais, como nas ilhas Taisho e Otosari. Há até pesquisas patrocinadas pelo Estado acontecendo nas ilhas. Ao ratificar a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar em 1996, o Japão criou uma zona econômica exclusiva em torno das ilhas. Além disso, em 2005, o governo japonês reafirmou sua soberania territorial sobre essas ilhas. Finalmente, em 2012, Tóquio nacionalizou as ilhas. Diante disso tudo, o que os Estados Unidos têm a dizer? Após devolver as ilhas ao Japão, os Estados Unidos reconhecem o controle administrativo japonês, mas evitam se posicionar sobre a soberania.
Os Estados Unidos têm se oposto repetidamente às reivindicações territoriais da China sobre essas ilhas. O Tratado de Segurança Estados Unidos-Japão de 1960 inclui as ilhas como parte do território japonês, abrangida pelo artigo 5. Então, onde isso nos deixa agora? Em 2026, a disputa continua sem solução e as tensões aumentaram significativamente nos últimos anos. Por exemplo, em 2025, a Guarda Costeira Chinesa patrulhou as ilhas quase diariamente, em 357 dias daquele ano. Barcos da Guarda Costeira chegaram a 12 milhas náuticas das águas territoriais da ilha. Isso marca a fronteira da Zona Econômica Exclusiva do Japão. Foi um esforço para afirmar domínio sobre as ilhas e dissuadir Taiwan de avançar na independência. O principal é que as ilhas estão muito perto de Taiwan. Isso é importante devido às atuais tensões entre Pequim e Tóquio. A primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi afirmou que o Japão pode intervir caso a China ataque Taiwan. Nos últimos 5 anos, a China organizou cerca de 100 patrulhas anuais ao redor das ilhas. Pequim também já enviou mais de 500 mil embarcações e 6 mil aeronaves ao redor das ilhas. Esses navios de patrulha também são enormes. De 2019 a 2025, o tamanho das embarcações dobrou. Em 2025, 22 dos navios chineses observados pesavam mais de 3 mil toneladas. 8 deles tinham mais de 5 mil toneladas e 2 pesavam mais de 10 mil toneladas. Eles também são bem armados, alguns com canhões navais de 76 milímetros. Isso mostra a maior atuação da Guarda Costeira e Marinha Chinesa no Mar da China Oriental. Segundo a Reuters, isso faz parte da estratégia de Pequim para afirmar seu domínio na região. O aumento do patrulhamento chinês preocupa por violar o direito internacional. Veja, só um país reivindicante pode exercer atividades de aplicação da lei em suas EE. Já houve alguns confrontos pelas ilhas nos últimos 15 anos. Em 2010, um barco de pesca chinês colidiu com embarcações japonesas perto das ilhas. A Guarda Costeira do Japão deteve o capitão do barco, gerando crise diplomática. Em 2012, o governo japonês comprou algumas ilhas. Anteriormente, elas eram de propriedade privada de cidadãos japoneses. Em resposta, a China enviou navios de patrulha. Em dezembro de 2025, China e Japão disseram ter expulsado navios um do outro das águas próximas. A China afirmou ter expulsado uma embarcação de pesca japonesa ilegal. O Japão afirmou ter interceptado e expulsado 2 navios da Guarda Costeira Chinesa que se aproximavam do barco de pesca. Além disso, em dezembro de 2025, a primeira-ministra Takaichi tomou outra atitude ousada. Ela anunciou que o Japão iria enviar barcos de patrulha maiores ao redor das ilhas este ano. O Japão também está planejando estratégias de defesa com aliados importantes na região do Indo-Pacífico. Alguns desses parceiros incluem os Estados Unidos, a Coreia do Sul, a Austrália e a Índia. A China criticou os comentários da premier japonesa sobre Taiwan e o aumento dos gastos militares, e lançou uma campanha ligando essas ações ao militarismo japonês da Segunda Guerra. Qualquer passo em falso pode causar conflito entre as potências asiáticas. A China também desestimulou o turismo ao Japão. Pequim pretende intensificar suas patrulhas dentro e ao redor da área de Okinawa, incluindo essas ilhas. A tensão em torno das ilhas Senkaku ou Diaoyu está alta. Mas há outra pequena ilha que também está no meio da disputa entre China e Japão. Trata-se de Yonaguni, uma ilha remota localizada no ponto mais ocidental do Japão. Ela fica extremamente próxima de Taiwan, a cerca de 70 milhas da sua costa leste. Isso a coloca na linha de frente da disputa entre China e Japão. As ilhas Senkaku ficam próximas, a cerca de 80 milhas náuticas ao norte e noroeste de Yonaguni. O Japão passou a fortificar a ilha, tornando-a um posto militar avançado. O governo japonês enviou tropas e instalou radares e depósitos de munição em Yonaguni. Há recursos americanos na ilha que, junto aos japoneses, podem impedir navios de guerra chineses de entrar no Pacífico. Recentemente, a China fez exercícios militares com fogo real ao redor de Taiwan. Foi uma demonstração de força das Forças Armadas chinesas e da Força Aérea com várias atividades próximas a Yonaguni. Esta ilha e as ilhas Senkaku mostram como a segurança do Japão depende da de Taiwan. O Japão reage rapidamente à ameaça percebida, planejando elevar os gastos militares a 2% do PIB até esta primavera, 2 anos antes do previsto. O Japão planeja instalar mísseis antiaéreos de médio alcance em Yonaguni para conter possíveis ataques da China.
Isso faz parte dos esforços mais amplos do Japão para fortalecer suas ilhas de Okinawa como um contrapeso à China. Esse esforço é conhecido como Forças de Autodefesa. A questão é, essas ilhas incluiriam as Senkaku? A China considerou esses planos extremamente perigosos e acusou o Japão de provocar confronto militar. Mesmo assim, o Japão segue decidido a armar suas ilhas fronteiriças. Outros preparativos incluem abrigos subterrâneos planejados para todas as ilhas de Okinawa, capazes de acomodar mais de 200 pessoas. Autoridades japonesas promovem exercícios de evacuação e preparam moradores para receber refugiados de Taiwan. Mas os residentes de Yonaguni não aprovam a militarização local. Se isso é verdade ou não, ainda veremos. Tudo isso mostra como até mesmo as menores ilhas podem ter enormes implicações geopolíticas. A segurança do Japão depende da sobrevivência dessas ilhas. Se o Japão armasse as desabitadas ilhas Senkaku, isso poderia ser desastroso para os esforços diplomáticos para resolver a disputa de soberania. Um erro em Yonaguni pode provocar guerra entre China e Japão. Essas ilhas mantêm o frágil equilíbrio geopolítico da Ásia-Pacífico. Por isso, paz e estabilidade ali são essenciais para evitar um cenário catastrófico.